Olá, IPCA, estamos juntos já há 689 dias participando da Maratona Bíblica. E hoje, novamente, nós iremos estudar dois salmos, o Salmo 79 e o Salmo 80. Esses dois salmos, eles são descrições de tragédias nacionais que o povo de Deus experimentou. Enquanto o Salmo 79 aponta para Jerusalém, o Salmo 80 aponta para Samaria. O Salmo 79 fala da invasão dos babilônicos que aconteceu por volta do ano 586 a.C. E o Salmo 80 fala da invasão dos assírios em Samaria em 722 a.C. Em certo sentido, o Salmo 80 ele revela quão profundo foi o choque que se sentiu em Jerusalém diante da queda do Reino do Norte. Até porque esse cântico ele pertence a Asaf, ou um cantor do templo que ficava em Jerusalém. O Salmo 80 mostra o sentimento de aflição diante de tanta ruína e da dissolução da antiga família, o povo de Deus. Em certo sentido, esses dois salmos apontam para a mesma realidade. Deus disciplinando o seu povo por conta dos seus pecados. O povo de Jerusalém, e aí nós temos que enfatizar isso, que é interessante até, porque o povo de Jerusalém viu o que aconteceu com o povo de Samaria, por conta dos seus pecados. E mesmo assim, não mudaram de vida. E cerca de 1,5 século depois, aconteceu a mesma coisa em Jerusalém que já havia acontecido em Samaria. Estes dois salmos, então, têm muito a nos ensinar sobre o pecado, mas também sobre a graça perdoadora de Deus. Primeiro, esses dois salmos vão nos mostrar quão devastador é o pecado. O Salmo 79 deixa muito claro que Deus enviou o povo da Babilônia para disciplinar o povo de Israel. Os versículos de 1 a 4 do Salmo 79, nós vamos ver a descrição do que aconteceu ao povo de Israel por conta dos seus pecados. Vemos nesses versículos um grito de pesar pela situação de Jerusalém como consequência da disciplina de Deus por conta do pecado. Já no Salmo 80, nos versículos 1 a 3, nós vemos o grito à procura de um pastor. O salmista suplica para que o pastor de Israel dê ouvidos ao que está acontecendo ao Reino do Norte. O grito tem a intenção de provocar uma atitude divina a fim de restaurar o povo. Enfim, esses dois salmos mostram o quanto o pecado é devastador. O pecado do povo de Jerusalém, o pecado do povo de Samaria provocou a ira de Deus. Jerusalém sentiu esta ira através da humilhação por parte dos babilônicos. E o Reino do Norte sentiu a mesma humilhação e disciplina por parte dos assírios. Em ambos os salmos, o que vemos é que o pecado afasta o homem de Deus, a ponto daquele que se sentia pastoreado procurar e não encontrar mais o pastor. Entenda que o pecado tem dois grandes poderes. Ele reina e ele arruína. Ele reina na vida do homem, levando o homem a uma completa destruição espiritual. Por isso, temos que entender ao ler este salmo que o pecado não é brinquedo, mas o pecado é um tirano que destrói e provoca a ira santa de Deus. Mas esses dois salmos também nos mostram um pedido de misericórdia. Ambos os salmos têm a pergunta: até quando, Senhor? Salmo 79, versículo 5 e o Salmo 80, versículo 4. Ambas as perguntas, tanto no Salmo 79 quanto no 80, são feitas relacionadas à ira de Deus. Ou seja, nos dois salmos há um desejo de saber por quanto tempo irá continuar Deus enfurecido com o seu povo. Saiba, meu querido, que para aqueles que estão em Cristo, toda a ira de Deus por conta dos seus pecados foi lançada sobre Cristo lá na cruz. Mas para aqueles que estão longe de Cristo, estes continuam debaixo da ira de Deus. Esse salmo também nos mostra a importância da confissão de pecados. O Salmo 79, os versículos 9 a 12,
nós vemos o salmista reconhecendo os pecados da nação ao dizer: assiste-nos, livra-nos, perdoa-nos, por amor do teu nome. Além de reconhecer os pecados dos seus antepassados, o salmista também ele confessa o pecado de sua própria geração. Já no Salmo 80, dos versículos 8 a 19, por sua vez, nós vamos ver que a confissão ela vem em forma de um pedido. Reaviva, Senhor, reaviva a tua videira. O salmista apela ao dono da videira. Ele pede: volta-te, visita a tua vinha, vivifica-nos, restaura-nos. O salmista sabia que a videira estava quase morrendo, e não era por conta do dono da videira, mas era devido ao pecado do povo. O salmista ora a Deus pedindo, tanto no Salmo 79 quanto no Salmo 80, pedindo que Deus perdoe o seu povo e volte a abençoar o seu povo. Esses dois salmos enfatizam que a bênção da restauração só vem após a confissão do pecador. Esses dois salmos também nos ensinam e nos mostram um voto de louvor pela restauração. O Salmo 79, no versículo 13, ele termina este salmo com um voto de louvor. O salmista tem fé que Deus irá responder a sua oração. E essa confiança é seguida de uma promessa. Ele promete que para sempre iria dar graças e louvores a Deus. No Salmo 80, nós vemos a mesma linha de pensamento. Se Deus reanimar e restaurar o seu povo irá adorá-lo para sempre. E o salmista, no versículo 18 do Salmo 80, vai além disso, e ainda diz que se Deus perdoar o seu povo, restaurar o seu povo, este povo jamais se apartará da presença de Deus. Ambos os salmos mostram a gratidão do salmista pela certeza do perdão de Deus. Creio que devemos ter a mesma postura que o salmista nestes dois salmos. Devemos louvar a Deus e agradecê-lo por grande salvação que Ele efetuou em nossa vida através de Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, queridos, a fugir do pecado. Que Deus nos ajude a odiar o pecado a ponto de abandoná-lo. Que Deus nos ajude a voltar para Ele, caso venhamos cair em algum pecado. Que Deus nos ajude a confessar os nossos pecados com a certeza plena que em Cristo Jesus todos os nossos pecados foram julgados e hoje estamos livres de toda e qualquer condenação. Oremos. Senhor, nós reconhecemos em primeiro lugar que somos pecadores, que temos pecado contra Ti, que temos feito o que é mal aos Teus olhos, mas também reconhecemos, Pai, que lá na cruz Jesus Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados. E hoje, Pai Santo, nós Te louvamos e exaltamos, porque sabemos que em Cristo Jesus temos a remissão de todos os nossos pecados. Nós Te louvamos por grande salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. No nome de Cristo, o nosso Salvador, é que nós oramos. Amém, Senhor.